De quem é a culpa? Sabe, gente, eu tenho passado o dia refletindo sobre esse serial killer que tem trazido medo, desespero, terror e morte numa região do Brasil. Até que eu saiba, até esse momento ele não foi ainda capturado. Eu fico imaginando o que pode levar uma pessoa a ter atitudes como essa. O que pode levar uma pessoa a ter prazer em ferir, em machucar, em matar alguém. Sabe, às vezes alguém que não tem nenhuma proximidade, né? Não fez nada, até por alguém que fez alguma coisa pela gente já é algo terrível a gente ter uma atitude de revídio, de vingança. Mas numa situação como essa, pessoas que não tem nada a ver, e a pessoa ela tem o prazer em ir lá e provocar dor e provocar desespero, terror e morte na vida de uma pessoa, a gente fica imaginando, né, o que leva a isso. Eu estava procurando algumas coisas e vendo algumas coisas sobre o caso, e a gente recebeu algumas informações que estão sendo passadas, vinculadas aí pela internet, a respeito desse cidadão. O nome dele é Lázaro. E dizem, por exemplo, que é uma pessoa de um histórico de vida muito pesado, um histórico familiar muito complicado, muito difícil, uma pessoa que sofreu bastante. Também uma pessoa diagnosticada com uma doença psicológica, né? Tem doenças mentais. Também uma pessoa altamente agressiva, ele tem uma agressividade muito grande. Uma pessoa com desvios sexuais. E outra coisa que eu li sobre ele é que já foi preso muitas vezes, cometeu vários tipos de delitos e já foi preso bastante vezes. E também, o que é bastante grave, né? Ele já foi diagnosticado como uma pessoa que é incapaz de viver em sociedade. Ou seja, ele não deveria estar por aí, né, caminhando por aí e convivendo com a sociedade por ser uma pessoa perigosa. Sabe, a gente fica pensando, né, com isso tudo, ah, e vale a pena a gente refletir, acho que a gente tem que fazer essa reflexão, de quem é a culpa, né, disso tudo que está acontecendo, quem é o responsável por isso, por que isso está acontecendo, por que permitiram que isso acontecesse, o que a gente pode fazer para que isso não aconteça mais, para parar esse tipo de coisa, para cuidar melhor da nossa sociedade, o que a gente pode fazer para, como cidadãos, como seres humanos, nós sermos pessoas melhores. Eu creio que numa hora dessa, num momento como esse, mais do que em qualquer outro momento, vale muito a pena a gente começar a refletir algumas coisas que são importantes. Vamos lá. Eu pensei, tenho pensado bastante sobre isso e algumas coisas vêm ao meu coração aqui, eu quero conversar com você. Primeiro, com respeito à família. Eu acredito que um dos grandes incentivadores à não vida, né, a essas tragédias, a estas coisas, os desajustes familiares. Parece que as coisas estão piorando no quesito família. Nós não temos mais aquele cuidado com a família, aquele zelo com a família. Eu creio que imediatamente nós precisamos retomar os valores familiares, respeitar a família, respeitar os princípios da família, retomar a família como um pilar que vai sustentar toda a nossa vida e que vai construir uma sociedade melhor. Eu acredito muito que uma família ela é construída, ela é consolidada a partir das bases familiares. Numa sociedade onde nós tenhamos famílias mais bem estruturadas, mais bem formadas, nós vamos ter uma sociedade mais bem construída. Se nós queremos melhorar a nossa sociedade, se nós queremos resolver problemas estruturais da nossa geração, da nossa época, oferecer um mundo melhor para os nossos filhos, para os nossos netos, nós precisamos investir, trabalhar para que as famílias sejam fortalecidas. Famílias mais fortes criam homens e mulheres mais fortes, criam uma geração mais forte.
famílias bem estruturadas criam uma sociedade muito mais estruturada. Então, eu penso que esse é um fator importante, olhando para esse caso, para essa situação que a gente está vivendo. Família é uma base importantíssima na construção da sociedade. Uma outra coisa que me chama a atenção, que eu quero conversar com você, que eu acredito que seja um fator também para esses problemas que a gente vive como sociedade hoje, é o egoísmo. Nós vivemos uma sociedade muito egoísta, onde a gente tem sido incentivado a olhar apenas para nós. É a minha vitória, é a minha conquista, é a minha casa, é o meu carro, são as minhas coisas. Eu gosto muito da oração do Pai Nosso, quando Jesus nos ensina, ele diz Pai Nosso. Ele é inclusivo. Nós não estamos sozinhos aqui. Nós somos a humanidade. E o mal que está acontecendo ali do lado, ele me afeta também. Então eu devo me preocupar não apenas com a minha vida, não apenas com o meu rebanho, mas eu tenho que me preocupar também com quem está ao meu lado. Eu acredito que uma solução que nós vamos encontrar, juntamente com a família, para a nossa sociedade, é termos uma sociedade menos egoísta, menos egocêntrica, uma sociedade que não pense apenas em si, mas que pense também no próximo. Afinal de contas, nós todos somos humanidade. Estamos todos, morando juntos aqui. E quando a gente está bem, quando eu estou bem e você está bem, a gente consegue viver muito melhor do que quando um só está vivendo bem e o outro está com dificuldade. Então, eu creio que a gente tem que olhar um pouco mais para o outro, olhar um pouco mais para o lado. Esse é um fator também que tem trazido desajustes para a nossa sociedade e que acaba implicando em situações, em circunstâncias de tragédias na vida do nosso povo. Tá? Uma outra coisa que é também importante, olhando para esse caso e para tudo isso, é a questão da droga, ou das drogas. A facilidade para as pessoas para chegarem às drogas, a falta de políticas públicas e também de um trabalho para que a gente consiga se livrar dessa praga de uma vez por todas. As drogas, elas contribuem muito para os desequilíbrios e para as tragédias dentro de uma comunidade. Eu creio que nós devemos combater todo e qualquer tipo de droga e trabalhar juntos para a gente conseguir eliminar isso e tirar isso ao máximo da nossa sociedade. Porque se a gente olha, por exemplo, para a vida de uma cidade, e você vai ver o número de óbitos, principalmente entre os mais jovens, você vai ver que 80%, 90% dos óbitos tem a ver com droga, tem a ver com vícios, tem a ver com esse tipo de acidentes, por exemplo. Pega acidentes automobilísticos ou com motos, você vai ver que grande parte dos acidentes tem a ver com excessos de bebidas, excesso de drogas. Então é um ponto importante também para a gente avaliar. Um outro ponto ainda que eu quero pensar com você é a respeito dos nossos governantes. Eu creio que nós, pelo tanto de impostos que nós pagamos, pelos altos valores que são recolhidos pelo Estado, nós deveríamos ter uma qualidade melhor de atendimento, de cuidados, de proteção e também de oportunidades e possibilidades para que as pessoas tratem as suas enfermidades, sejam físicas, sejam emocionais, psicológicas, enfim, para que nós poderíamos ter, com o tanto de recurso que a gente recolhe, nós poderíamos ter um estado melhor, uma cidade melhor, uma situação melhor para as pessoas em todas as áreas, em todos os quesitos. Isto eu creio que é extremamente importante. Nós também começarmos a cobrar mais as autoridades, os líderes, aqueles que foram colocados lá para governar, eles têm sim uma responsabilidade sobre todas essas coisas. E por último ainda, e o mais importante, deixei por último para falar, é Deus. E aqui eu não estou falando de religião, não estou falando de você colocar mais igrejas dentro da cidade, não é isso, mas eu acredito que aonde tem mais Deus, tem menos morte, tem menos tragédia, tem menos confusão. E aqui eu estou falando de Deus mesmo, não estou falando de religião, de conceito, de dogmas. Eu estou falando de colocarmos Deus na nossa vida, de
colocarmos Deus na nossa história, de levarmos a nossa família para mais perto de Deus. Sabe, você ter essa preocupação, essa responsabilidade, e você saber que isso é também uma função e uma missão sua como pai, como mãe, levar a tua família, levar a tua casa para mais perto de Deus, para mais junto de Deus, para mais perto da palavra, conhecendo a Deus, experimentando o amor de Deus, o cuidado de Deus. Eu tenho visto, eu estou nesse caminho com Deus aí desde 1985 e eu já vi muita gente sendo transformada, muitas histórias sendo mudadas, já vi Deus fazendo grandes revoluções mesmo, ajudando as pessoas a transformarem completamente as suas vidas. Então eu vejo um fator muito importante também, nós buscarmos a Deus e colocarmos Deus como centro da nossa vida, buscarmos o cuidado de Deus e a presença de Deus na nossa vida também é um ponto que eu vejo assim como muito importante na nossa construção de vida e na nossa construção de sociedade. Para terminar, eu vou orar para que Deus nos ajude, né? E eu termino dizendo isso para você. Eu fico imaginando, às vezes a gente pensa assim em ter um país melhor, um país mais justo, um país com mais amor, um país com mais cuidado, um país com mais humanidade, um país mais equilibrado. A gente quer ter um país mais justo, a gente quer quer que as crianças não passem fome, tenham oportunidade de estudar, tenham uma vida com qualidade. Todas essas coisas que a gente quer, e às vezes a gente vê os desafios, né? Eles são tão grandes que chega a desanimar a gente fala, poxa, desanimei, tanta coisa para fazer, tanta coisa para mudar, tanta história para mudar, e a gente dá uma desanimada, né? Porque é muito grande. Mas eu quero aqui chamar a tua atenção e dizer para você que tudo começa com você. A partir do momento que você começa a mudar a tua vida, a partir do momento que você, vamos pegar os pontos que a gente elencou aqui, por exemplo, família, a partir do momento que você se volta mais para a tua família, a partir do momento que você deixa de ser, se torna mais humano, né, vai deixando de ser mais egocêntrico e se torna mais humano, mais próximo para ajudar as pessoas, a partir do momento que você se desvia, né, de qualquer tipo de droga, de vício, a partir do momento que você cumpre o teu papel como cidadão dentro de uma nação, a partir do momento que você começa a buscar mais a Deus, você começa a transformar o mundo. Porque o mundo, ele começa a ser transformado a partir da minha vida e da tua vida. E nós temos um papel importante na história. Você não é mais um, você é uma pessoa importante na história. Então fica aqui a minha reflexão e meu chamado para você, para que juntos nós estejamos construindo uma sociedade melhor. Eu aceito esse desafio de procurar melhorar como cidadão, como pessoa, como cristão, como filho de Deus e como irmão seu, né? Como irmão de pátria, como um irmão de humanidade, como um irmão de filho de Deus. Eu aceito o desafio e o compromisso, me comprometo a, junto com você, a gente construir uma sociedade melhor. Que Deus abençoe muito a vida de todos, que Deus abençoe muito a tua vida, a tua família, a tua casa. E vamos juntos, nós vamos conseguir transformar esse lugar num lugar melhor. Eu acredito. Deus te abençoe.